Define para mim o que é urbanismo, porque muita gente ouve falar essa palavra bonita, urbanização. O que é uma Sim. urbanização, Luciana? Uhum. A urbanização implica muita coisa. Então, primeiro, a gente pensa que o urbanismo ele está voltado para uma civilização. Então, o urbanismo ele não é pensado só enquanto vias públicas, enquanto equipamentos, ele é pensado enquanto cidade, enquanto pessoas que utilizam aqueles equipamentos, utilizam aquelas vias, utilizam a cidade para se locomover, para morar, para lazer. Então, a gente não pode restringir o urbanismo a apenas uma compreensão de uma infraestrutura e de construções, mas de uma interação do homem com o espaço, porque não é só um espaço físico, é um espaço social também. E voltando a Cristiane, Uhum. Cristiane, o urbanismo e o turismo, qual a relação, né? Já que os dois, você faz turismo para conhecer uma cidade, um espaço. Ela falou, né? Um crescimento territorial, populacional, né? Então, o que que acontece? O turismo ele veio crescendo de lá para cá, passou por várias transformações, e o nosso Rio de Janeiro também veio, né, a ficar conhecido. Então, quem é que não quer morar no Rio de Janeiro? Conta um Não pouquinho é? para mim da Quem não história. Como quer? é que o Rio de Janeiro ser chamado de cidade maravilhosa? E começou com a sua vocação hoje, que algumas pessoas chamam de uma indústria sem chaminé. Ou Sim. seja, ela produz emprego, produz trabalho, produz renda, e não necessariamente é uma cidade industrializada. A vocação do Rio é o turismo. Primeiro, nós sabemos que em 1502 ele veio a ser conhecido e passou por várias transformações. Era Vargas, transformações políticas, sociais. Na época em que eu estava me formando, naquela época, o turismo já era conhecido, né? Depois veio o século XX, depois das várias transformações socioeconômicas, ele veio sendo conhecido, infelizmente, como turismo prostituído. Dessa época que o Rio começou a se desenvolver para a gente, do urbanismo. Tem a questão histórica, né, que começa com a Rio transformação da Antigo. cidade, logo na primeira, quando Pereira Passos faz a transformação. Ter esse olhar para a cidade, né, enquanto espaço social, espaço de interação de pessoas e de recebimento de pessoas, com foco na questão do turismo. Posteriormente, a gente tem um grande boom cultural logo após a Segunda Guerra, onde o nome do Brasil é levado para o exterior, a partir daquele entendimento de Carmen Miranda, Sim. Zé Carioca, e as pessoas começam a conhecer Bossa Nova. Então, começa a ter um olhar para a área do turismo no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, enquanto uma cidade maravilhosa, que tinha um ar tropical, e que com isso atrai pessoas, sendo o nome de Copacabana conhecido por todo Princesinha do mundo, Mar. a princesinha do mar. E aí, Raquel, puxando esse gancho, Zé Carioca, conta aí um pouquinho da gente da história do Sim. turismo nessa fase. Como Carmen Miranda, Bossa Nova, ele realmente começa a ser famoso e conhecido para os Estados Unidos e para outros países. Só que o que que acontece? O turismo ele não estava preparado para receber aquelas pessoas. Por quê? O turismo ele estava ali ainda engateando, digamos assim. Então, quando eu me formo, eu percebo que o turismo ele precisa de empresa privada, pública, ele precisa de ter essa cooperatividade. Nós percebíamos na época como não existia aquela coisa da parte técnica, a pessoa se formava, não era qualquer pessoa que se formava, que saía, já trabalharia ali, não existiria, não existia isso. As pessoas, qualquer pessoa que falasse qualquer idioma poderia trabalhar no turismo. Então ele, infelizmente, ele não ficou preparado para receber, né, para trabalhar ali no Rio de Janeiro como deveria. E o que, infelizmente, até hoje. Se a gente for passar para os dias de hoje, nós também percebemos isso. Nós percebemos, claro que aumentou, né, o turismo ele veio ser reconhecido, mas ainda hoje nós percebemos falha nessa questão E o que técnica. foi o marco para o Rio de Janeiro como imagem de cidade maravilhosa? Conta aí para você, o que construiu para atrair mais ainda o turismo para o Rio de Janeiro nessa época do Rio de ontem? Bom, o Rio vira capital cultural do Brasil
compreende para a questão das praias, falar no local o Cristo Redentor, o bondinho, e isso começa, então, a chamar a atenção das pessoas. Hoje nós temos que atentar para uma questão que é muito importante, que é a questão da infraestrutura. Receber pessoas e aumento de população, você tem que trabalhar com a questão da sustentabilidade, Pois é. porque a sustentabilidade, ela não evoca só meio ambiente. A sustentabilidade vai evocar outras questões, como a questão do espaço, você ter um aglomerado de pessoas ocupando espaço. Em turismo, ele seja agradável para aquele que está visitando, traga compensação para aquele que está recebendo e que haja uma harmonia e integração social entre essas coisas.